Bom dia, quero dar bom dia ao Leandro Cordioli, o professor Joachim Steffen, da Universidade de Augsburg, está nos visitando aqui no Brasil. E, bom, eu vou começar, como a nossa programação agora, nessa segunda temporada do Diálogos de Filosofia e Direito, tem essa, digamos, essa pegada mais informal, assim, um bate-papo. Então, hoje veio conosco o professor Joachim Steffen. Na verdade, é um velho amigo, um amigo já que esteve aqui no Brasil, morou no Brasil, fez uma pesquisa no México, ele é linguista, tinha já alguns programas que ele vinha desenvolvendo de pesquisa no México, depois ele pode nos contar um pouquinho disso, Joachim. Depois morou aqui no Brasil, tenho a impressão que 4 anos, mais ou menos, né? Então, trabalhou também com os dialetos, o dialeto alemão aqui, como é que se desenvolveu a língua aqui alemã aqui no Rio Grande do Sul, né? E então ele pode nos contar alguma coisa a respeito o que ele está pesquisando atualmente, falar um pouquinho para nós da Universidade de Augsburg, como é que chegou mais ou menos essa tua trajetória até lá e as pesquisas que tens desenvolvido, enfim. Então... Bom, primeiro, muito obrigado por terem essa conversa comigo. Fico feliz e contente de estar aqui. Realmente, para mim, fico contente de falar com vocês. E, bom, o Conrado já me ensinou alguns pontos. Eu morei aqui em Porto Alegre de 2011 a 2013, então 2 anos, um pouco mais de 2 anos eu fiquei aqui. Agora vou falar um pouco sobre o que fiz naquele tempo, mas depois eu morei também outra vez no Brasil, de 2016 a 2018, em São Paulo. Então eu tenho essas experiências tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo. E desde 2018 estou em Augsburgo, na Universidade de Augsburgo, com a cátedra de Linguística Românica ou das Línguas Românicas. Eu me dedico ao espanhol, português e francês. E aqui a minha pesquisa em 2011 até 2013 foi junto ao professor Cleo Altenhofen, da URGS. Então eu tive o privilégio de ter uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt, Sim. que tem bolsas para brasileiros, ou estrangeiros no geral, mas também tem um programa de bolsas para alemães para ir para o estrangeiro. E o Cleo também tinha sido bolsista da Humboldt, e então ele me convidou para fazer um pós-doc com ele no marco dessa bolsa. Ganhei essa bolsa e fiquei pesquisando cartas escritas por descendentes de alemães. E não todas essas cartas são escritas em alemão, como tu sabe, né? Sim. Algumas cartas, e isso para mim como romanista também é muito interessante, porque o Cleo também é germanista, ele é mais germanista do que romanista, mas ele também claramente trabalha com a questão do contato linguístico. Eu sou mais romanista, mas me interessa também o contato linguístico com o alemão. Então aí houve essa combinação perfeita entre germanística, romanística. Interessante. E eu posso acrescentar mais um dado sobre isso? Sim, por favor. Então, essas cartas, o interessante é primeiro, talvez um pouco do contexto. Hoje em dia se fala ainda o dialeto aqui, várias variedades, na verdade, do alemão. Na Serra do Rio Grande do Sul tem bastante. Sim, e perto daqui também já começa, mesmo em Porto Alegre, mas aqui na cidade tem já menos, né? Mas também tem. Então, mais no interior é muito espalhado, sobretudo a variedade do Hunsrück. O Hunsrückisch, ou Hunsrückiano, também chamado assim em português, Hunsrückiano rio-grandense. E tem outras variedades, sobretudo o Westfaliano, que é uma variedade do baixo alemão, e o Pomerano, que também é uma variedade do baixo alemão. Essas 2 outras variedades também se fala, mas a maior difundida, digamos, é o Hunsrückiano. Essas cartas que o senhor estava estudando eram cartas que o senhor tinha coletado aqui no Brasil ou cartas na Alemanha? Sim,
Isso é uma boa questão, porque eu procuro cartas dos descendentes aqui, se eles mandaram as cartas para a Alemanha. Mas é assim, nas primeiras décadas, agora estamos no ano 2024 e os primeiros chegaram, como vocês sabem, em 1924. E sobretudo, bom, depois houve a época da guerra, de 1835 a 1845, e aí para um pouco a imigração e depois segue de novo, né? Segue de novo. E sobretudo na segunda parte do século XIX vem bastante imigrantes. Então, a primeira geração que chega sabe escrever em alemão, foi formado na Alemanha e escreve para os parentes na Alemanha. Sim. Essas cartas, em parte, estão na Alemanha. Em grande parte, estão em arquivos ou em casas de famílias da Alemanha. Mas o que para mim, como linguista, é muito interessante também, a partir da segunda geração, terceira geração, aí eles começam a escrever, não porque perdem um pouco também o laço e o vínculo com a Alemanha. Sim. Aí começam a escrever aqui no Rio Grande do Sul, porque começa... Mas já em português, ou não? Não. Alemão mesmo. Vamos por partes. Primeiro, certo. Então, eles começam a imigração foi primeiro a essas colônias chamadas colônias velhas, mais perto de Porto Alegre, a partir de São Leopoldo, então mais perto aqui nos vales do... Como é o nome do rio? Sinos? Sinos também, mas Caí. O Vale do Caí. E perto dali, então essas são as colônias velhas, aí o contato era mais próximo e pessoal. Mas a partir de 1900, mais ou menos, se fundam muitas colônias também mais distantes. Passo Fundo, sim, mais para o norte, mais para o oeste. Sim. E aí a distância aumenta 300 quilômetros, 600 quilômetros. Mas pensando em 1924, aqui Novo Hamburgo, São Leopoldo já era longe bastante, né? Sim. Porque o pessoal já era tipo, 2 dias de viagem, um dia de viagem de cavalo. Exato. Assim. Então já entre as colônias velhas também se trocavam cartas. E essas cartas, então, geralmente se nota na carta que, por exemplo, diz assim que eu tenho agora uma boa oportunidade de mandar uma carta junto com alguém, sim. Então manda uma carta assim. E a questão da língua, primeiro escrevem também em alemão, principalmente, mais ou menos até... a Primeira Guerra, principalmente em alemão, mas porque aqui houve também escolas em alemão, né? Os colonos tinham as suas próprias escolas. Sim. O Estado, na verdade, não provia também escolas. Professores, então eles tinham as suas próprias escolas, mas já com essa, a partir mais ou menos da década de 1870, aí começa a ter mais bilinguismo, então as pessoas Sim. são mais livres para escolher a língua também, inclusive se Sim. mistura na própria carta. Professor, eu sou descendente de italianos dessa época também, então eu posso dizer pela história da família do meu pai, que eu conheço, tipo a minha avó e a minha bisavó, elas moravam distantes da cidade, mas distantes, tipo, era um lugar que era distante de um povoado, ou seja, como o senhor diz, falavam aquele idioma porque eles não tinham contato com civilização. É que é diferente, por exemplo, quando a gente fala dos venezuelanos ou dos haitianos vindo para o Brasil agora, Sim. eles são recebidos pela civilização. Mas esse pessoal, quando o senhor está falando, eles realmente eram colonos, eles vinham para colonizar áreas que eram selvagens, assim. Então eles ficavam Era pouco contato, né? Quase nenhum. É interessante o seguinte, já nas primeiras cartas mandadas para a Alemanha, aparecem termos em português. Então, os primeiros colonos que chegaram, realmente, eles estavam distantes da cidade, ou como você falou, da civilização, né? Mas aí já tinha, sobretudo, a figura do caboclo entra em contato. Sim. Então, o caboclo é o pessoal que vive aqui no Brasil e entra em contato com o alemão. O caboclo, na terminologia da época, era um mestiço, né? Uma pessoa de origem
Português com português, indígena. indígena, africano, Sim. uma Sim. típica mistura, digamos, brasileira. Brasileiro, exatamente. Essas pessoas eram as que conheciam as plantas, conheciam o terreno, que conheciam como funcionava, digamos, o clima, né? Então, realmente, os colonos também aprendiam bastante com os moradores daqui, os caboclos, e então por isso eles começaram a utilizar também a terminologia. E o interessante é que realmente em cartas mandadas, a primeira carta mandada daqui para a família da Alemanha contém várias palavras em português que, na verdade, eles não podiam conhecer na Alemanha. Para tirar um exemplo, ele fala, por exemplo, do milho, né? Milho, né? E canoa, rio, esse tipo de palavras que entra ali. E minha hipótese é que para os que chegaram aqui Não tinha referente. mas eram coisas desde o primeiro dia tão importantes e tão comuns que não se dava conta que era uma palavra foi absorvida pela língua. Por exemplo, do milho, dia a dia. né? Essa palavra milho o milho era o alimento básico, né? Sim, realmente sim. muito importante para a sobrevivência. Então era diário, né? E na Alemanha quase não era cultivado nessa época. Tinha pouco cultivo de milho e era chamado de Welschkorn. E essa palavra aparece, mas pouco. Realmente usam o português milho. Que interessante. Eu só fazer uma observação. Quando o Joachim estava aqui, um dia eu comentei para ele que o meu bisavô era alemão e que tinha algumas cartas. E que ele então. Aí ele disse: eu tenho curiosidade de ver, até porque ele exatamente está dentro do trabalho dele acadêmico, né? E aí então ele examinou ali as cartas em português já. Ele tinha uma correspondência com o genro dele, o Barbosa, que eles tinham negócios. Eu não sei bem, não me lembro mais agora exatamente, mas eu não me lembro. Eu tenho a impressão que o Barbosa fazia as compras fora de Passo Fundo, que ele foi para lá, né? Então foi muito interessante. Eu conheço bem essas cartas que o Conrado gentilmente me providenciou, porque inclusive analisei a sintaxe dessas cartas. Sim. Inclusive, em um artigo, agradeço a você. Eu tenho que mandar esse artigo para você, porque você aparece ali com todo a fonte, né? Então, sim, a fonte primária. Isso. Então, realmente, essas cartas são uma das mais interessantes que eu peguei. Tem muitas cartas interessantes, mas essas também são, se posso falar um pouco sobre essas cartas, porque são escritas em português, porque o Genro Barbosa era um brasileiro, né? Luso-brasileiro. Então, ele escreve, como o Conrado já me tinha dito, me dá essas cartas, o português dele era bastante, do Federico, do teu bisavô, né? Era bastante bom. Mas o que eu analisei justamente é que a sintaxe da oralidade. É uma sintaxe eminentemente oral. Né? Então, por isso é tão interessante, porque essas cartas da última década do século XIX mostram tendências sintáticas do português brasileiro que geralmente quase não são documentados, porque os que escreviam aqui na sociedade brasileira no século XIX eram pessoas cultas, então formadas. Então eles podiam ter falado também assim com, por exemplo, 3 sacos de milho, algo assim, né? Ao invés de 3 sacos, né? Podiam ter falado, mas eles não teriam escrito assim. E o teu bisavô, Federico Coz, ele então pega esse tipo de traços gramaticais e então fica plasmado esse português falado, obviamente também com uma certa influência
da língua primeira dele, o alemão. Do alemão. Mas para mim é uma interessantíssima mistura de traços gramaticais do português falado aqui nessa época, junto com esses traços de um falante de uma segunda língua. O que eu observo, assim, bem interessante nesse aspecto, assim, bem particular, a dificuldade entre o ser e o estar, né? Isso a gente percebe na carta, assim, que entendi. é bem, eu vejo que ele não domina. Sim. Isso na carta aparece isso um pouco, né? Sim. Mas é muito interessante. Bem rapidamente a respeito dessa pessoa, porque ele chegou aqui, Friedrich, nunca se naturalizou. Dizem, eu não tenho certeza, que ele teria vindo clandestino no navio, né? Já com 20 e poucos anos. E aqui ele acaba virando, quando houve a Revolução Federalista, estava aquele movimento de republicano, ele se engajou naquilo ali, foi maçom, era maçom, participava de uma loja maçônica em Passo Fundo, e muito interessante aquele aspecto assim, de que ele acaba sendo o primeiro prefeito de Passo Fundo, que foi nomeado. E ali ele exercia na comunidade germânica uma espécie de magistratura. Ele era um Schiedsrichter, mais ou menos, que é um juiz leigo, né? Mas tinha muito, acho que é Schiedsrichter, né? Como é que é em alemão isso? Eu acho que é esse o... Friedensrichter. Hoje em dia existe essa figura. Schiedsrichter seria árbitro árbitro, né? Sobretudo no esporte. E eu posso acreditar que ele era uma boa pessoa para ser árbitro, porque na verdade a partir das cartas você vê ele escreve sobre dois temas principalmente, sobre o negócio e as mercancia que precisa. Sim. E o segundo assunto é essa Revolução Federalista. E se nota que ele se incomoda com a brutalidade, ele tem uma empatia, né? Sim, então, sim. se nota nas escritas dele que realmente ele monta na época, né, uma força policial que seria uma milícia, só que hoje a conotação é bem negativa, na época, para conseguir conter os abusos que tinham. Tipo, não tinha Estado, eles estavam distantes. Ele escreve assim como, por exemplo... Novo Hamburgo devia ficar 2 dias de cavalo daqui. Imagina Passo Fundo. Passo Fundo ele descreve, por exemplo, algumas atrocidades, então dá nojo isso, né? E o filho estava na fronteira com as tropas e tudo, né? Um dos filhos dele. Mas, bom, voltando então, mas tu tinha falar um pouquinho também das outras pesquisas que tu estás fazendo, Joachim. Sim, essa foi uma que ainda estou utilizando essas cartas, porque essas dão para uma vida de pesquisa. Né? É mesmo? Realmente, eu pesquisei, ou eu colecionei mais ou menos 1000 cartas. A primeira, a mais antiga é de 1832. Então parei mais ou menos aí em 1981. Então imagine, esse é um acervo realmente único, eu acho, de um contato linguístico que se desenvolve ao longo das gerações, porque nos Estados Unidos e no geral no mundo, mas sobretudo aí no mundo anglo-saxão, geralmente a segunda e máximo a terceira geração já não fala a língua, né? Mas aqui as pessoas mantinham a língua mesmo quando já falavam português. Então é um bilinguismo. Até hoje, eu acho. No interior ainda... bastante. Então essa questão, eu me dedico a estudar o bilinguismo, o contato linguístico. E contato linguístico é o que acontece principalmente na mente do falante. Sim. Um falante que tem duas línguas gosta de utilizar as mesmas estruturas nas duas línguas. Então, por isso se assemelha a forma de falar. E, por exemplo, no caso, então, os falantes começam a falar com palavras do italiano, palavras do alemão, mas com a estrutura já gramaticalmente mais portuguesizado, né? Sim. Então, a brasileira. Tipo,
fazendo as orações diretas, assim, sujeito, verbo e predicado, Sim, e sem aquela questão tipo que o alemão tem, que a declinação e que a ordem sintática não importa. Bom exemplo, esse da ordem de palavras. Por exemplo, na frase subordinada no alemão, o verbo conjugado vem no último lugar. E em português, no segundo. Né? E aí não muda a estrutura. Sim. E a mesma estrutura na frase principal como na subordinada. No alemão, a estrutura muda. Então, eles começam a utilizar a estrutura do português nas frases subordinadas. Isso é muito interessante, porque o alemão, né, ele joga normalmente os verbos, digamos, 2 verbos, compostos ou não, e aí tu joga nas frases, nas orações subordinadas, tu joga o verbo no fim, né? E, por exemplo, assim, ter dito é dito ter, né? Tu inverte, sim, assim, mais ou menos, me corrija se eu estiver errado. E eles começaram a utilizar como nós falamos na ordem direta sempre, não inverte, é isso? Sim, a ordem dos constituintes da frase, os elementos que compõem a frase. Muito interessante. E o que mais, por exemplo... Mesmo quando falavam alemão, usavam a ordem direta. Por exemplo, é uma tendência, né? É uma Sim. tendência geral. Então, o interessante dessas cartas, esse acervo, é que podemos observar por várias gerações esse processo de aproximação a outra língua. E esse contato linguístico, tu me perguntaste sobre outros projetos. Outro projeto, por exemplo, meu é um que é sincrônico, ou seja, sobre a atualidade, sobre contato linguístico que acontece na província de Misiones, na Argentina. Legal. E não só ali, senão também primeiro talvez é uma província entre o Brasil e o Paraguai. Essa pequena província que termina lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas. E ali a característica é que foi povoado bastante recentemente. Tinha pouca população até o início do século XX, em parte por conta também da guerra, né? Da guerra da Tríplice Aliança. Sim. Contra a Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Então, nessa região, hoje em dia, houve bastante imigração de brasileiros, mas também de outras províncias da Argentina. Essas são, digamos, a base da população. Obviamente, também tem aí indígenas, grupos indígenas do BA, Guarani, falantes de um Guarani tribal, um Guarani bem tradicional. E hoje em dia também tem muitos paraguaios. Então, aí, digamos, o encontro desses falantes do Guarani paraguaio, do espanhol paraguaio, do espanhol argentino, do Guarani argentino, o Guarani Mba, o português brasileiro e o hunsriquiano brasileiro. Sim. E são fatores bem curiosos na língua mesmo. Eu costumo muito ir na fronteira com o Uruguai, do Brasil com o Uruguai, em Rivera, o Artigas, e são fronteiras lá aqui no sul, mas também com a Argentina. E recentemente, esse ano, eu estive na fronteira da Argentina com o Chile. Então, por exemplo, eu estava lá na fronteira com o Chile, e quando eu parava para abastecer e começava a falar com o pessoal, eles chegavam: você viu que morreu o ex-presidente lá do teu país? Eu disse: sim, o que houve? Caiu o helicóptero dele. Eles estavam falando do Chile. Então, eles associavam como a placa do meu automóvel era diferente. E eles sabiam que eu tinha um sotaque um pouco diferente, eles achavam que eu era chileno. Porque eu estava tão longe do Brasil que eles não imaginavam. Não podia ser brasileiro. É interessante. Mas sabe que é uma coisa que eu observo, assim, ali tu falasse na fronteira, quanto mais a gente vai caminhando para a fronteira, tu vai mudando a sonoridade da nossa língua, né? É o portunhol que eu ia dizer. É o portunhol. Tu chegas assim, por exemplo, em Uruguaiana, é assim, ó, é o português com todo o sotaque espanhol, né?
tu ouve aquilo, tu custa. Será que eles estão falando a primeira Sim. batida, assim, parece que eles estão falando espanhol, né? Aí tu diz, não, mas eles estão falando português. Eu tinha um amigo, assim, que morava lá, então eu visitava ele. Pô, então eu achava gozado, assim, que parecia que a família ali, né, tinha uma... E os costumes também, as roupas também, a pilcha, a gaúcha. muito, Tem o né? gaúcho e o gaúcho. Aí tu É. pega a cidade que nem Livramento, que o que separa é uma rua. Uma rua. Do lado. É, não tem. Aí Né? não E tem. a mesma coisa, bem parecido na fronteira com Misiones, porque aí também é fronteira seca. Sim. Então, por exemplo, as boiadas passam relativamente livremente. Sim. Obviamente não é legal, mas isso faz parte da costume gaúcha. Né? Sim, sempre foi assim. Então, por isso a gente, quando falo a gente, somos. Eu trabalho junto com um colega e amigo aqui brasileiro, Marcelo Krug, da UFS, como chama? Universidade Federal da Fronteira Sul. Não, lá na fronteira. É Campus Chapecó. Uhum, E outro é Leonardo Cerno, ele é do CONICET, na Argentina, e trabalha na Universidade Nacional de Misiones em Posadas. Sim. Então, nós três nos dedicamos a estudar esse encontro e contato linguístico entre essas línguas e como permeia a cultura e a língua as fronteiras, porque realmente é uma zona de muita passagem de pessoas e de elementos linguísticos, e o que eu falei antes, que as pessoas gostam de utilizar as mesmas estruturas nas diferentes línguas. Sim. Queremos estudar isso a uma grande escala, no sentido de que aí em certas estruturas, em todas essas línguas, Guarani, espanhol, português e Guarani-Mbeá, tem uma certa convergência gramatical. Então, as pessoas mantêm a sua língua, ao menos no léxico, né? Usam as palavras do Guarani ou do espanhol, da sua língua própria, mas como eles falam também a outra língua, então começam a realmente todas as línguas converger. Isso é um fenômeno que foi descrito há mais ou menos 100 anos atrás, com relação aos Balcãs. Sim. Balcãs em português? Os Balcãs. Balcãs, ok. Aí também tem vários povos que falam diferentes línguas, né? A língua, por exemplo, romano, que é uma língua românica, mas línguas eslavas. E então, aí as línguas também são assim, se chama Sprachbund, porque é um fenômeno, sim, uma federação linguística. Sim. E justamente descreve esse fenômeno de que as pessoas têm comunicação entre eles, não deixam de falar a sua língua, mas se aproximam mutuamente a digamos, denominador comum gramatical. Mas eu sou de descendência italiana, eu estudei italiano há um tempo atrás, e eu me lembro das minhas aulas de italiano, inclusive é mais ou menos o que o senhor fala do alemão também, eu acho. Que a Itália houve uma unificação, inclusive linguística, que é recente, tipo final do século XIX, começo do século XX, então havia vários dialetos, né? Então, dependendo da região que o cara veio da Itália... Tem até hoje, né? Dependendo da região que o cara veio aqui para o Brasil, é completamente diferente. Mas eu acho que também a unificação da língua alemã também é um pouco recente, né? Como é que funciona? Eu me lembro que houve a adoção da estrutura gramatical, acho, do latim, né? Em parte, sim, por causa das traduções, né? Das traduções de textos, porque durante a Idade Média, aí, o latim era a língua escrita e a língua da ciência. Então, depois, quando foram traduzidos os textos do latim, então certas estruturas também se copiavam, né? Certamente, Lutero deve ter tido, então... É uma pessoa, uma figura muito importante. Não às vezes também, antes se tinha falado que era praticamente a única pessoa que tinha unificado a língua, né? Ou, digamos, estandarizado, padronizado a língua alemã. Mas ele certamente teve um grande impacto porque ele
traduziu a Bíblia, Bíblia, e era, obviamente, um texto que foi muito difundido, muito lido. Então, realmente, ele é uma figura muito importante para a história do alemão. E, falando do italiano, realmente é um caso no mundo românico também relativamente único, porque é uma diversidade varietal, dialetal, digamos, na Itália, que dentro de um terreno, um país relativamente pequeno, né? Sim. O Brasil, por exemplo, não tem linguisticamente tanta diversidade ou variação como que nem os italianos no país deles, né? Sim, eu sinto isso muito porque eu estudei italiano o suficiente para estudar, ler livros de italiano e me comunicar em italiano e, tipo assim, o italiano acadêmico como uma ferramenta, mas eu me lembro quando eu ia visitar os meus parentes, eu praticamente não entendia nada. E eles eram bilíngues, assim, que nem o senhor fala, mas é um bilíngue com um dialeto, né? É muito dialeto, É um né? dialeto. Mas é que na Itália, se não me falha a memória, é o Dante, né? Que foi, assim, que é pelo menos a figura icônica do italiano toscano, que ficou o padrão, né? Sim. E na Alemanha é a região de Hannover, né? Que é o alemão, eu não sei bem. Sim, no caso do italiano, se não me engano. Deixa eu só te interromper assim, porque aí vem uma pergunta também. Por exemplo, o Lutero, que teve uma importância tão grande quando traduziu a Bíblia para o alemão, mas ele era da região, ele era de Würzburg, né? Não sei onde, na verdade, eu não sei onde ele nasceu. Mas, eu não sei também, mas ficou Wittenberg. Não, desculpa. Wittenberg, né? Wittenberg. Que tem a... Isso. Sempre me misturo com Würzburg. As 99 teses. Né? Isso mesmo. Que eu fui professor na Universidade Luterana e tem as 500. Isso, Wittenberg. É verdade. É isso aí. Sim, bom, aí, primeiro, talvez uma palavra sobre o italiano. Acho que o Dante e duas outras figuras, o Petrarca e Boccaccio, né? Então, as três coroas, como sim. três coroas, né? Sim. Acho que foi interessante também, porque foi formado posteriormente. E eles pegaram esses três autores tão eminentes como a melhor representação da língua italiana, e então se basearam o estándar italiano em algo que já na época quando foi formado o padrão já não era falado assim, né? Mas então é um padrão baseado na literatura. Interessante. Um padrão acadêmico, literário. E no caso do alemão é um pouco diferente, porque aí, por um lado, é Lutero, nascido em Wittenberg, e ele se baseia principalmente também no Kanzleisprache de Meissen. Tá, entendi. Então, Meissen era uma cidade importante para a administração. No caso do alemão, então, não foi tanto a literatura, mas a língua das chancelarias. E a chancelaria de Meissen era eu não sou germanista, mas eu entendo aqui que era o padrão iminente e o Lutero se baseou naquilo. Então, o que tem a ver com Hannover? Porque você mencionou Hannover. Sim. É um pouco mais para o norte, né? E tem uma explicação, porque o dialeto de Hannover seria muito diferente. E o meu dialeto, que sou do norte, eu sou mais do norte ainda, sou de Schleswig-Holstein, o meu dialeto é Plattdeutsch, baixo alemão. E esse baixo alemão é muito diferente do alto alemão, do padrão. Então, quando o standard foi introduzido pelas escolas e, digamos, massivamente na sociedade no século XIX e no início do XX, as pessoas que falavam baixo alemão passaram ou não tinham como fugir do standard escrito, enquanto os falantes do sul que falavam ou que falam um dialeto mais próximo a padrão, eles podem só modificar um pouco o dialeto deles para falar alto alemão, mas aí fica um pouco digamos da influência da própria fala.
E no caso de Hannover, por exemplo, teria sido ou é uma região onde seria o dialeto o baixo alemão. E então eles aprenderam segundo a escrita, nach der Schrift, como falamos, né? Sim. Então, se você se baseia para aprender uma língua na escrita, então aí você vai ficar mais próximo do padrão. Sim, sim. Por isso, Hannover, por exemplo, Interessante. agora... Eu só ia fazer um comentário, assim, particular, se me permite. Em uma certa ocasião, perguntei para ele, mas qual é a língua que vocês falam em casa? Porque a esposa do Joachim, ela tem dupla nacionalidade, se não me falha a memória, espanhola, Não, né? de nacionalidade só alemã. Só alemã, mas ela tem origem espanhola Isso. também, né? Mas é alemão. E aí ele Pois fala... eu notei que o senhor fala um espanhol muito bem. É impressionante espanhol, falar português. Obrigado. O fluente, total, né? E ele fala o alemão e ele fala também de casa o Plattdeutsch, né? E aí eu perguntei, mas qual é a língua que vocês usam em casa, né? Então, se me recordo bem, tu com teus filhos tu fala Plattdeutsch, a tua esposa fala espanhol com eles, e vocês em casa falam alemão, né? Isso. Sim, e a gente foi desde o início bastante consequente nisso, né? Então, quando a minha filha ela nasceu primeiro, a Alicia, eu comecei a falar Plattdeutsch com ela decididamente sempre, e a minha esposa sempre é espanhol, então e ela se adaptou super bem. Incrível, muito legal. Então, quando a gente foi para viver no México em 2007, depois nasceu o meu filho também. Ele era no início mais flexível entre as línguas, mas inclusive a própria irmã também serviu como modelo. Mas quando fomos ao México, eu pensei que aí iam perder seguramente o Plattdeutsch, porque a minha esposa é espanhol, o entorno também é espanhol, mas não, eles continuavam e continuamos até hoje, sempre com o Plattdeutsch. E como todo mundo entende tudo, então não tem problema na comunicação da família. Interessantíssimo. Mas foi o nosso modelo e deu certo no nosso caso. Nem sempre as crianças querem participar nesse tipo de experimento, mas... Nós vamos ficar para uma próxima, já fica aqui marcado, hein? Para uma próxima com a questão da linguagem aí, filosofia e linguagem, né? Certamente. Porque assim, hoje eu estava vendo uma entrevista, eu disse, poxa vida, acabou assim, coincidentemente, eu estava vendo alguma coisa sobre o David Everett, é um colega teu linguista americano que viveu na Amazônia, que é da Universidade de Baylor, poderia ser, né, perto de Boston. Lá. E ele, então, coloca, né, estudou a língua de uma tribo, que agora eu nem me lembro o nome, diferente, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive. E ali ele fala que, no início, houve ameaça de morte, porque ele tentou se aproximar, não me lembro bem, não sei bem como é que foi essa situação, mas, então, colocando aquilo que nós todos sabemos, estudamos filosofia, que é aquela questão da importância da linguagem, que a linguagem é a cultura. Sim, pois. Então é muito interessante. Eu concordo muito contigo, porque eu acho que eu estava notando, até ia perguntar, mas não sei se dá tempo nessa conversa de hoje, mas se o senhor quiser tecer alguma consideração a respeito, o senhor começou a falar de linguagem e eu comecei a ver a importância do estudo da linguagem para a história também, que vem associada, porque a sua fala e a sua pesquisa a respeito das cartas certamente é uma grande fonte para historiadores. Sim, e acho que para historiadores, nós, por exemplo, nos interessamos muitas vezes pela história da língua, né? Mas a história da língua não é independente da história social, cultura, né? Da cultura política. E no caso também, na minha perspectiva, os historiadores precisam de textos muito bem filologicamente tratados, né? No caso, para entender realmente o texto, você tem que realmente ter uma transcrição diplomática do texto, uma transcrição bem nítida de todos os detalhes, porque a própria forma do texto e a forma da expressão, por exemplo, também revela elementos sobre a história. Eu acho que, nesse sentido, os linguistas e os historiadores têm que trabalhar bem juntos, né? E, de fato, eu faço isso. Talvez podemos falar sobre um projeto que estou
desenvolvendo que justamente tem isso. Antes do senhor começar, só o que o senhor acabou de falar ficou muito claro para mim a partir da questão da análise sintática que o senhor estava dando como exemplo. E, de fato, tem toda a conexão tanto da história quanto da linguagem, porque veja que a linguagem modificou diante da situação histórica das pessoas de contato. Então, é um grande exemplo que o senhor está falando. E ao contrário também, por exemplo, quando as pessoas se podiam integrar aqui apenas quando falavam bem a língua, né? Então, realmente a língua é o nosso veículo de comunicação primordial. Não é o único, mas realmente é primordial. Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, porque eu já ia perguntar para o Joachim também a participação dele aqui no evento que nós estamos trabalhando, que está acontecendo aqui na PUC, né? Não é? É o evento sobre bioética e ética, enfim, e inteligência artificial, né? Aliás, então, é o motivo da sua visita no Brasil agora, né? nesta ocasião aqui, né? Sim, esse é o motivo da minha visita. E já vou emendar também, assim, eu pedi que tu fales um pouquinho já a respeito, primeiro, lá da universidade, um pouquinho, de Augsburg, e também se há brasileiros lá que estejam trabalhando, que o pessoal jovem que esteja, digamos, interessado em trabalhar, que trabalha na letras, né? Uhum. Como é que funciona isso, mais ou menos assim, essa ideia? Então, talvez primeiro sobre a minha participação aqui, eu participo desse evento sobre IA e, no caso, eu utilizo inteligência artificial para transcrição automatizada ou automática de manuscritos. Uau! E esses manuscritos que foram descobertos, um monte de manuscritos escritos em Guarani e em outras línguas indígenas, mas eu me dedico principalmente ao Guarani, junto com os colegas do grupo. E então o que nos permite essa inteligência artificial é um acesso muito mais ligeiro a essas escritas. Então estamos treinando um programa que se chama Transcribos, e esse programa realmente você pode treinar o programa para identificar a escrita. E eu não vou entrar em detalhes, mas a escrita em Guarani ou Guarani colonial, deveria dizer, porque é escrita baseada no alfabeto jesuítico. Pois eu ia te perguntar, os guaranis, eu acho que os índios mesmos não tinham escrita, né? Aí não. É em razão do contato com os missionários. Era uma cultura ágrafa, né? Não tinha escrita aqui entre os Guarani. Então foi inventado, digamos, ou aplicado o alfabeto, a língua Guarani pelos jesuítas, e durante muito tempo, então, foi escrito em Guarani. E tem dois gêneros de texto que são importantes. Um é o temporal e o outro é o eterno. O eterno se dedica a descrever, por exemplo, catecismo, e também as obras de gramática ou dicionários também são importantes. Mas ao lado disso tem um outro tipo de texto que é muito mais do temporal, ou digamos do mundano, né? E são coisas administrativas. Então um mundo um tema completamente diferente, e por isso também uma linguagem muito diferente, muito mais profana. Não no sentido de sim, eu entendo. Outro tipo de texto são outras cartas escritas durante, mas também depois do exílio dos jesuítas, porque eles foram expulsados aqui de terras portuguesas já em 1858, se não me engano, pelo Marquês de Pombal, e uma década mais tarde, né, também da Espanha colonial, né? Então, os indígenas continuavam a escrever também em Guarani, e, por exemplo, em cartas ao governador em Buenos Aires, eles se
dirigem ao governador em Guarani escrito por eles. Então, essa é uma outra fonte interessantíssima sobre a história da língua Guarani. Então, isso me trouxe aqui. Mas... E me diga só, como é que o senhor faz? Vocês escaneiam os documentos e o algoritmo consegue identificar as letras e transcrever e traduzir? Ou vocês alimentam com as... Como é que Bom, é um pouco mais complicado, mas basicamente é isso. Mas você tem que encontrar primeiro os textos, né? Os textos estão... hoje em dia você tem a grande vantagem de que os catálogos das bibliotecas e os arquivos estão geralmente também acessíveis online. Sim. Então, em parte, esses textos são já digitalizados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na própria Alemanha, Polônia, tem textos escritos em Guarani e guardados nesses arquivos. Então, em parte, existem já, ou também aqui, Assunção, ou Buenos Aires, né? E, em parte, existe já uma digitalização feita por parte do arquivo e, em parte, ao menos você consegue identificar o texto a partir do catálogo. Então, tem que fazer a digitalização. E o que o programa, ao menos, pode nos contribuir ainda fica muito trabalho manual, né? E primeiro você e depois também o programa sempre vai ter um certo vai cometer uns erros. Você tem que, eu ia perguntar sobre a acurácia do bastante bom. A gente tem um modelo que faz menos de 5 erros por cento, né? Por cento letras, mas em todo caso é obviamente necessário uma revisão humana. Sim. No caso, isso ainda não permite o acesso fácil ao texto, porque é escrito em Guarani colonial. Então o Guarani colonial ele usa o alfabeto latino, só que aí ele transforma os sons do Guarani. Mas os sons do Guarani compõem palavras em Guarani e as palavras compõem frases em Guarani e essas frases são complicadas, né? Então, eu ia perguntar sobre o acervo desses manuscritos brasileiros. Como é que está no Brasil isso? Ainda tem muito que para descobrir, eu acho. Eu encontrei um texto em um arquivo da USP de um padre Anton Sepp, um jesuíta alemão. Um texto muito interessante também. Também vi, mas eu ainda não tive tempo de ir para... Em São Leopoldo tem um manuscrito, não completamente em Guarani, mas que me interessa da matéria médica missioneira. Aqui tem um professor na Pontifícia Universidade Católica, que é um professor de filosofia, e ele faz um trabalho não em termos de inteligência artificial, mas assemelhado. Ele estava no evento ontem, o professor Roberto Pitt, eu não sei se o senhor conhece. Ele tem um projeto que é Escolástica Colonial. Então, eu me lembro quando eu era aluno no doutorado, ele foi a Potosí recolher manuscritos para trazer e traduzir, e ele depois disponibiliza. Trabalho muito bacana. Ontem eu falei com ele, é impressionante a quantidade sim, é uma fonte incrível para a história da filosofia aqui da América Latina, né? Ou também da teologia. Então, realmente, o Roberto tem aí uma coisa para uma vida inteira ou mais. Mas eu acho que o seu trabalho acaba se cruzando com o dele. Quando o senhor fala em Guarani eterno, vai chegar uma hora que toca em teologia e toca em filosofia por influência dos padres missionários, né? Então, vai chegar uma hora que as coisas se cruzam. Também, né? Essa pergunta sobre o Augsburg, né? Sim, isso que eu queria perguntar sobre a universidade, como é que... Uma descrição, assim, mais ou menos, da como é que funciona. A Universidade de Augsburgo é uma cidade... A cidade é uma cidade de tamanho médio, né? Tem mais ou menos 250 mil habitantes, eu acho. Para a Alemanha é até bem grande, né? E é uma cidade muito antiga, é uma das mais antigas da Alemanha.
tem mais de 2.000 anos, né? Foi fundada pelos romanos como um castrum. E a universidade é menos antiga, é mais recente. Foi fundada nos anos 70 e tem, não sei exatamente quantos estudantes tem, mas acho que um pouco mais de 20 mil, 24 mil por aí. Sim. E temos todas as áreas, e no meu caso eu faço parte da Faculdade de Filologia e História. E nós nos dedicamos às línguas românicas, né? E no caso brasileiros, eu recebi já muita visita de jovens brasileiros, em parte também financiado pelo CDEA, o Centro de Estudos Europeus e Alemães, aqui da PUC e da URGS. Então, acho que foram já 4 ou 5 alunas aqui da URGS que foram de 1 mês a 6 meses para fazer um trabalho de pesquisa lá comigo. Então, sempre recebo com muito prazer os estudantes brasileiros, tanto para doutorado, mestrado, de todas esses níveis, para fazer uma pesquisa lá, porque eu acho que é uma experiência importante, né? Conhecer outro ambiente acadêmico. Com outros acessos a outras fontes. Né? Porque a nossa biblioteca, aqui a PUC acho que também tem uma boa biblioteca. Mas estamos em frente a ela, inclusive. Sim, mas na Alemanha também as bibliotecas têm acervos realmente maravilhosos. É muito prático para nosso tipo de trabalho não ter que procurar durante meses por um texto, mas ter ele bastante acessível. Acesso a ele ali direto. Então, isso e eu trabalho bastante em todo sentido com brasileiros. Em outubro, talvez fechar com essa nota. Em outubro, eu tenho a honra de oroganizar um evento brasileiro na Alemanha, que é o Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, a 7ª edição do CIDS. E eu já participei em 4 edições do CIDS. E agora, geralmente acontecem aqui no Brasil. Sim. Já aconteceu uma vez na Europa, na Sorbonne, em Paris. E agora essa foi em 2016, eu acho. E agora vai ser a 2ª vez na Europa, em Augsburgo, do 8 a 11 de outubro. E ainda está aberta a chamada de trabalho até 25 de abril. Interessante. Então fica o convite, né, professor? Para os linguistas daqui, fica o convite. Pode entrar no meu site. Por favor. O senhor, e aí tem a informação sobre o congresso. Eu ia lhe pedir, o senhor me encaminha o site, ou encaminha para o Conrado o site, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Perfeito. Ok? Obrigado. E, professor, a gente, para encaminhar para o encerramento, o senhor gostaria de deixar uma última palavra para o pessoal que está nos assistindo no YouTube? E aqui o nosso público, a maior parte é brasileiro, mas pode ter também público argentino e chileno, possivelmente uruguaio. Então, o senhor gostaria de deixar uma última palavra para o pessoal que está no... Obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui, Leandro Conrado, pelo convite de conversar com você. Foi muito agradável. Eu passei muito bem com vocês e aos que assistem isso, eu trabalho muito aqui com brasileiros, argentinos. Eu tenho muita cooperação com argentinos também, outros países latino-americanos também. Então, na área de linguística, obviamente sempre, mas também colaboro bastante com historiadores. Então, sim, fico feliz por essa parceria com os brasileiros, com os latino-americanos no geral, porque eu me sinto quase mínimo meio brasileiro, porque esse é um país aqui tão acolhedor, então vocês são uma boa prova disso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, e o senhor também é uma pessoa muito acolhedora também e muito generosa com o seu conhecimento.
Conrado, você gostaria de deixar uma última para encaminhar? Queria só agradecer, então, ao professor Joachim Steffen, agradecer a ti também, Leandro. Foi uns momentos muito agradáveis, espero que a turma tenha aproveitado bastante. E vamos seguindo, então, aí com os nossos diálogos. Ok. Então, pessoal, nós vamos encerrando mais esse episódio do Diálogos em Direito e Filosofia com a presença do professor Johan e já esperando uma próxima oportunidade de conversar com ele a respeito da linguagem e da filosofia. Mas foi um papo excelente. Então, muito obrigado para vocês que acompanham o nosso trabalho. Um abração, vamos encerrando aqui a nossa conversa.